Oi, gente, nessa aula vamos falar como ser bem-sucedido no ramo de pães modelados. Nessa videoaula aqui vamos conversar bastante sobre como ser bem-sucedido no ramo de pães modelados, começando pela importância dos ingredientes. Aqui vamos falar muito, além do fermento biológico fresco, o fermento biológico seco e o fermento natural. Uma das coisas mais importantes para se confeccionar pães modelados, para se fazer um bom pão caseiro, é sem dúvida a farinha de trigo. E só para constar aqui, ela deve ser sempre peneirada. Uma farinha de trigo peneirada e de boa qualidade faz toda a diferença nas suas fornadas e vai te trazer melhores resultados. Quanto custa para produzir os pães modelados para vender? A conta, na verdade, é bastante simples. Mas você precisa se atentar para algumas pequenas questões, como o custo de sua mão de obra, pois afinal você está gastando seu tempo para fazer os pães modelados. Tempo esse que você poderia estar fazendo outras coisas, não é mesmo? Pense bem nisso. Além dos custos em energia elétrica e gás, que muitas vezes são deixados de lado na hora de calcular o preço da venda do pão caseiro e dos pães modelados. Vamos a um exemplo prático para que você possa entender melhor. Se você gasta em torno de R$100 de energia elétrica para fazer os seus pães modelados por mês e de R$120 de gás, que é o valor médio de um botijão, então vamos fazer assim: antes de começar a fazer seus pães para vender, fica fácil calcular o custo depois, pois basta observar qual será o acréscimo no valor das contas. Ou seja, se você passou a gastar R$150 de luz após começar a produzir os pães modelados para vender, significa que está custando R$50 a mais de energia. Fácil, não? Pois então, mas nem sempre é assim tão simples. O mais provável é que você tenha que fazer uma estimativa, pois você também usa a sua cozinha para o dia a dia com a sua família. Se fosse em uma padaria ou em uma pequena empresa, fábrica de pães modelados, voltada apenas para a produção de pães, bastaria você somar todos os custos indiretos e dividir pela quantidade de unidades produzidas. O que eu quero deixar bem claro aqui é que você não deve se esquecer desses custos indiretos da produção de pães modelados, pois corre o risco de estar vendendo abaixo do custo, tendo prejuízo sempre com isso. Quanto dá para ganhar vendendo pães modelados? Essa é a pergunta que não quer calar e a pergunta que todos me fazem todos os dias. Pois esse é o fato que você deve estar se perguntando agora: quanto pode lucrar vendendo pão artesanal? No nosso caso aqui, a venda de pães modelados e artesanais, como já conversamos sobre esse assunto. Imagine que você terá um custo total de aproximadamente R$8 para fazer um pão artesanal recheado, por exemplo. A experiência que tenho é que esse pão pode ser vendido por aproximadamente R$20 ou R$25. Vamos aqui ficar no valor mais baixo para começar. Seu lucro aqui está sendo então de R$12 por pão. Se você vender 50 pães por semana, o que não é muito, estará tirando em média R$600 por semana, sendo R$2.400 por mês de lucro. Nada mal, hein? Como divulgar seus pães modelados e vender pela internet? Agora vamos falar de uma das mais principais aliadas do pequeno empreendedor, a internet. Com as redes sociais ficou muito mais fácil para qualquer pessoa produzir alguma coisa de qualidade em casa mesmo e conseguir depois pessoas dispostas a pagar por aquele produto. Com os pães modelados também não é diferente. A única diferença é que você não terá concorrente na produção dos seus pães modelados. Se você quer começar a lucrar vendendo pães modelados e pães caseiros, um passo importante é criar um canal no YouTube. Depois, criar uma conta no Instagram. E logo após, criar uma página no Facebook. Tudo isso para começar. Aí depois você expande para outras redes sociais do momento. E nesse caso, só assim começa a divulgar os seus produtos.
Uma coisa que uso muito são os grupos de vendas locais no Facebook. Funcionou muito bem para mim na época em que eu vendia pães modelados e ainda funciona muito, mas muito bem até hoje. Comece nessas redes sociais no orgânico mesmo. Poste quando puder e quando puder e vá analisando quantas pessoas viram, curtiram ou deixaram comentários na sua postagem. Analise quem são essas pessoas, se são homens ou se são mulheres. Quais idades desse seu público? Que região são mais acessadas e com isso comece a investir nos seus pães modelados. Tudo isso sem gastar nenhum real sequer. Agora, caso você tenha um pouco de dinheiro guardado a mais para investir, pode começar a impulsionar seus posts nas redes sociais ou anunciar no Google Ads, pagando para que eles mostrem seus vídeos e mostrem seus posts e receitas para pessoas interessadas, somente interessadas no seu produto. Dá até para selecionar a cidade, a região ou o bairro que você quer que as pessoas vejam os seus anúncios, o que trará somente pessoas interessadas para comprar seus pães modelados. Vale a pena mesmo vender pães modelados e artesanais? Eu sou suspeito para falar, mas acho com certeza que vale muito, mas muito a pena mesmo produzir pães modelados e artesanais para vender. E vou mais longe ainda, por tudo isso que foi mostrado aqui nessa aula, tenho certeza absoluta que se você não tinha considerado ainda essa possibilidade de criar uma renda extra para você e sua família, vai passar a partir de agora a pensar com carinho sobre essa ideia. Se posso dizer alguma coisa para quem está começando a fazer os pães modelados, é isso. Aprenda a fazer produtos de qualidade, se qualifique, planeje seu negócio, capriche na embalagem e mantenha o foco. Então, por hoje, é sobre isso que queria conversar com vocês. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado dessas dicas de ouro de como começar a lucrar vendendo seus pães modelados. E se tiver ou se surgiu alguma dúvida, fique à vontade para usar e abusar da seção de comentários aqui da Padaria do Saba, que respondo assim que possível. Tá bom, gente? Fica assim então. Transforme suas mãos em mãos de fada e, como consequência disso, transforme as receitas antigas do caderninho da vovó em objetos de desejo.